E aí galera, beleza? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo com uma pegada educacional. Hoje o foco é falar sobre as bandas de Bollinger, mas eu não pretendo trazer apenas um modelo objetivo para que tu consiga operar de maneira sistemática, tá? Eu vou trazer isso também, mas eu quero trazer um conceito interessante para que tu consiga analisar muito além de apenas saber se é para comprar ou para vender. Tu vai ter uma análise um pouco mais ampla de contração e expansão de volatilidade. Então, eu quero trazer aqui para ti um conceito que eu acredito que vai ser muito relevante, então já te peço um like aí na confiança e bora pro vídeo. Então, galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Sandler, eu faço parte da PowerInc e hoje o meu objetivo aqui é explicar para você o como utilizar as bandas de Bollinger, ou basicamente trazer conceitos para que te ajude a extrair recursos do mercado, tá bom? Para quem ainda não conhece, é um indicador construído através de um desvio padrão com base na volatilidade. Se tu tem interesse em entender um pouco mais sobre como o indicador é construído, tu pode vir aqui na aba do TradingView e escrever bandas de Bollinger, tá? E aqui do lado das bandas de Bollinger vai ter um símbolo de interrogação. Se tu clicar aqui, vai te dar uma descrição detalhada do como esse indicador é construído e tudo mais. Aí tu pode ter uma leitura mais teórica de qual que é a construção do indicador. Mas eu vou buscar reduzir o tempo de vídeo para que tu consiga obter informação de maneira prática para entender como tu pode usar as bandas de Bollinger, tá? Eu basicamente tenho dentro das minhas ferramentas dois modelos que eu gosto de operar com base nas bandas de Bollinger. Um deles é do Joe Ross e um deles é do Alan Farley. Então, galera, tanto o modelo que eu uso do Alan Farley quanto o Joe Ross são modelos mais focados em regressão à média, ou seja, um retorno à média, um trade de correção, tá? Então, tu vai buscar muitas vezes operar contra a tendência. Então, vale aqui um alerta. Mas eu também no final desse vídeo vou explicar o como tu pode operar a favor da tendência usando um indicador que também é derivado das bandas de Bollinger, tá bom? Então, fica atento até o final que eu acho que tu vai ter bons insights com esse vídeo. Primeiro ponto vou falar um pouquinho sobre o modelo do Joe Ross, que é o famoso fechou fora, fechou dentro, tá? Então, o que significa isso? Ele entende que o desvio padrão das bandas, tá? Então, tanto o desvio padrão de 2 períodos para cima quanto para baixo, eles contêm ali uma estrutura que mede a volatilidade, tá? Então, assim, se o preço tiver um fechamento acima da banda superior da Bollinger, como eu estou mostrando aqui, e logo na sequência tiver um fechamento dentro, que não foi o que aconteceu logo nessa primeira barra, observa que a gente ficou mais uma barra fechando fora da banda superior da Bollinger, tá? A gente, no momento em que tiver uma barra fechando dentro, aqui, que foi essa barra aqui que a gente pode observar, ela é um modelo em que tu vai vender a perda dessa mínima com o stop acima da máxima. E qual que é o teu objetivo? A banda central, ok? Esse é o primeiro objetivo, a banda central, que é nada mais nada menos que a média móvel de 20. Alguns operadores, tá? Inclusive o próprio Joe Ross descreve que no momento em que tu tiver um movimento como esse, tu pode deixar o stop um pouco mais alto, tá? Mas eu particularmente gosto de utilizar o stop acima da máxima mesmo e conduzir o primeiro alvo para a média móvel de 20 períodos, que é considerada a banda central da Bollinger, tá? No momento em que tu tiver o primeiro alvo aqui, tu pode puxar o teu stop imediatamente para o zero e tentar conduzir o restante da operação para a banda inferior da Bollinger. Lembrando que as bandas de Bollinger são construídas através dos movimentos do preço, então tu não vai ter um alvo fixo, beleza? Tu vai ter um alvo que é variável, ok? Outro ponto importante. Aqui, Leandro, testou a banda central e voltou a subir. Se tivesse um novo fechou fora, fechou dentro aqui, é um outro padrão de venda? Sim, seria, tá? Mas não aconteceu, beleza? Outro detalhe importante, algumas pessoas vão se perguntar, este movimento foi uma barra que fechou fora da banda de Bollinger? Foi uma barra que fechou fora. Na barra seguinte, a gente teve uma barra que fechou dentro? Não. O fechamento da barra positiva ficou fora da banda inferior da Bollinger. Então, como esse fechamento da barra seguinte ficou fora, então tu teve duas barras fechando fora, tu não tem exatamente este contexto, tá?
O modelo é fechou fora, fechou dentro. No momento que uma barra fecha fora, a barra seguinte tem que imediatamente fechar acima da banda inferior, se for um movimento de queda, para buscar um retorno à média, tá? Ou, se for um movimento corretivo de uma perna de alta, a gente precisa ver a barra superior que fechou fora, a barra seguinte fechando com a sua movimentação abaixo, tá? Então, o fechamento tem que estar abaixo da banda superior da Bollinger. Então, lembra isso. No momento que tu estiver vendo um movimento de alta, a primeira barra que vai fechar fora vai ter que ser positiva, obviamente, e a barra corretiva vai ter que fechar dentro da banda superior da Bollinger. Quando tu estiver vendo um movimento corretivo, a barra negativa que vai fechar na parte inferior, ou seja, a barra vai ter o fechamento abaixo da banda inferior da Bollinger, a barra seguinte tem que fechar dentro da banda inferior da Bollinger, tá bom? Primeiro objetivo vai sempre ser a banda central e depois disso, caso ocorra uma possibilidade, vai buscar a outra banda da Bollinger, tá bom? Muita Bollinger. É muito Bollinger falando nesse vídeo. Mas é isso aí. Joe Bollinger, que tá aí aproveitando vários e vários operadores falando sobre uma estrutura, um setup, aí, um modelo, um indicador que ele criou, tá bom? Então, vamos lá. Esse é um primeiro modelo bem clássico utilizado aí pelo Joe Ross. E a gente pode ver que muitas vezes vai acontecer isso também, ó. A banda superior da Bollinger, ela vai servir aí como uma resistência, tá? Fechou fora, a barra que fechou dentro já veio para a média, então não teve muito aí respiro para um movimento. Mas como a gente teve um movimento muito violento, olha o que fez, veio testar a banda inferior, tá? Mas aqui ficaria um pouco mais conturbado para tentar fazer uma venda aqui na perda da mínima com o stop acima da máxima. Não teria um risco retorno muito favorável, então esse tipo de operação tu pode deixar de lado, tá bom? E tu pode utilizar esse tipo de movimento em várias estruturas. Observa aqui, ó. Mais uma vez, fechou fora da banda de Bollinger, fechou dentro. Venda na perda da mínima, tá? Stop acima da máxima. A máxima tinha ficado aqui na barra positiva. Então, observa que a partir daqui, a gente teve até um contextozinho que poderia antecipar o gatilho, né? Mas a gente veio para testar aqui a banda central e depois disso, ó, testamos a banda inferior. Então é um modelo bem interessante, você pode fazer aí seu backtest, tu pode utilizar o TradingView para fazer backtests, inclusive, e tu pode selecionar ativos para fazer isso. Inclusive, se tu gosta desse tipo de conteúdo que a gente traz aqui com uma pegada educacional falando sobre indicadores, não esquece de deixar teu like e também teu comentário aí sobre algum conteúdo que tu gostaria que a gente explicasse, tá? Ou algum setup específico com algum indicador, beleza? Então vamos lá, esse foi o primeiro modelo que é bem interessante, que é utilizado aí pelo Joe Ross e difundido por ele. Outro modelo que eu gosto muito, que é um dos modelos que nunca saiu da minha caixa operacional, eu opero ele em todos os ativos, independentemente de qual ativo eu estou observando. Gosto de utilizar ele em tempos gráficos de 60 minutos, principalmente. Então, eu vou trazer aqui os 60 minutos para a gente dar uma olhada. Tá? Observa aí que já ficou bem mais conturbado as bandas de Bollinger, principalmente porque a gente está usando criptomoedas, né? E aí é o seguinte, tá? Eu estou pegando aqui movimentos totalmente aleatórios, tá, pessoal? Não estava planejando aqui aonde a gente vai encontrar esse setup. Mas eu vou descrever o setup para vocês aqui com o intuito de trazer de maneira objetiva o que é e como tu pode utilizar. Então vamos lá. Bem, primeiro ponto, a gente já sabe que a gente tem as bandas aqui, a banda superior e a banda inferior. E no meio a gente tem o quê? Uma banda central. Beleza. Quanto a isso, tudo certo. Eu estou utilizando essa representação de branco, banda superior, branco, banda inferior e a banda central em laranja, porque é assim que eu estou usando no gráfico atualmente, tá? Observa aqui, no momento que a gente tem uma barra fechando acima da banda superior da Bollinger, tá? A gente pode ter, a partir daí, uma barra pequenininha, cujo corpo vai estar 100% acima da banda superior da Bollinger, tá? E ela vai ter que obrigatoriamente ser uma estrela. Leandro, o que é uma estrela, Leandro? Bem, uma estrelinha, segundo os padrões de Candle, vai ser uma barra cuja sua sombra superior vai ter mais de 70%, tá, do movimento. Então, assim, o que quer dizer isso?
Leandro, se essa barra for positiva, é uma estrela? Sim, continua sendo uma estrela. Tá, e se essa barra for negativa, é uma estrela? Sim, continua sendo uma estrela. Não importa a cor do candle. Não importa se ele vai fechar positivo ou negativo. O que importa é a quantidade de sombra superior, tá? Vai ter momentos que a gente vai poder operar talvez com uma sombra um pouco menor do que isso, mas assim, o conceito básico seria esse, tá? Tu buscar ali uma barra com mais de 50% de sombra, entre 60 e 70, vai estar configurando uma estrela cadente, né? Que vai ser ali uma marcação de topo, e uma estrela da manhã, que vai ser uma marcação de fundo. Teoricamente, algumas pessoas vão chamar esse modelo também de preço de fechamento de reversão, etc. Mas o que importa é, esse padrão de candle tem que estar 100% acima da banda superior da Bollinger. Então, o que isso significa? Significa que a banda vai estar aqui e ela vai ter que estar lá, ó, voando lá em cima da banda, tá? Daí o que tu vai fazer? Tu vai fazer a venda na perda da mínima com stop acima da máxima, tá? E esse modelo também tem como objetivo o quê? Um retorno à média, tá? Depois disso, tu também pode buscar como segundo alvo a banda inferior da Bollinger. Lembrando, alvos como esse são variáveis, então tu vai ter que estar ali operando, tá? Ou, de certa forma, utilizando aí um robô, deixando programado esse tipo de modelo. Beleza? Então vou procurar aqui alguns exemplos. Lembrando, pessoal, não são operações perfeitas que acontecem todos os dias, tá? Você vai ter algum stop, tanto nesse padrão como no outro que eu descrevi anteriormente, mas assim, vale você estudar esses modelos para que tu consiga aumentar aí tua quantidade de setups, tua quantidade de ferramentas dentro do teu arsenal. Beleza? Lembrando, tem que estar com a barra 100% acima da banda superior da Bollinger. Vamos ver se eu encontro algum tipo desse padrão aqui. Aqui foi quase, mas não foi. Isso aqui foi basicamente um fechou fora, fechou dentro, tá? Então isso aqui não caracteriza. Por que não caracteriza? A pergunta que não quer calar. Porque ela estava fechando aqui, ó, teve um movimento dela dentro das bandas ainda. Eu preciso de uma barra que fique 100% fora da banda. Tá? Isso aí se chama Death Star, tá? Isso aqui não é caracterizado como uma estrelinha, tá? Porque ela não teve aí um padrão clássico de estrela, mas a gente está procurando aqui. Vamos ver se a gente encontra um padrãozinho aqui de estrela. Leandro, essa aqui foi uma estrela? Olha, foi ali, né? Foi daquele jeito. Pode ser considerado? Até pode, tá? Mas ela ficou com uma sombrinha inferior, tudo bem. Se você decidiu vender a perda dessa mínima com o stop acima dessa máxima, esse padrão aqui foi vencedor, tá? Inclusive, tu teria buscado aí o primeiro alvo dessa venda na banda central, e depois disso tu teria buscado um alvo na banda inferior, que aconteceu só aqui nessa outra barra, que foi uma barra com grande volatilidade. Então, sim, esse modelo aqui teria dado certo, ok? Isso aqui como uma estrela da morte, né, do Alan Farley. Outros modelos, vamos ver se a gente encontra aqui. Esse modelo aqui, tu pode me perguntar agora, Leandro, isso aqui foi uma estrela? Sim, eu consideraria uma estrela. A venda é na perda da mínima. Foi acionada? Não. Então não foi acionada, não deu stop, tá? O acionamento do setup tem que ser na perda da mínima. Não adianta tu querer vender no meio do caminho. Beleza? Tem que vender na perda da mínima. Beleza? Então, ó, estrela da morte. Pessoal, só para deixar bem claro, eu vou deixar embaixo desse vídeo uma explicação bem mais completa com exemplos práticos que eu trouxe lá no TradingView sobre a Death Star. Então, o terceiro link da descrição desse vídeo vai falar exatamente sobre como operar a Estrela da Morte, tá? A famosa Death Star do Alan Farley. Então, confere lá, porque nesse vídeo aqui ficou um pouco mais difícil de trazer exemplos práticos para vocês. Mas vamos lá. Próximo modelo, porém agora de maneira a buscar um modelo seguidor de tendência, tá? O pessoal que gosta da tendência vai estar aqui o modelo. Primeiro ponto, tá? Tu vai ter que vir aqui nos indicadores e adicionar esse indicador aqui, ó, chamado, tu vai escrever bandas de Bollinger, tu vai encontrar largura das bandas de Bollinger. Beleza? Tu vai ver a largura, mas para que eu quero saber a largura? Bem, saca só. Porque sempre as bandas vão fazer esse tipo de movimento, elas vão ficar contraídas, elas vão ficar apertadinhas, de repente elas vão expandir a volatilidade. Sempre que isso aqui acontecer, você vai ter um movimento muito interessante, que é, observa só, depois que existe uma contração, existe uma expansão. E sempre que existe uma expansão,
logo depois normalmente acontece uma contração. Então, o mercado sempre está contraindo, expandindo a volatilidade. No momento que tu entende isso e tu adiciona esse indicador que eu estou te sugerindo, tu vai ter um indicador que é esse aqui, ó. Observa como ele funciona. O que ele está construindo aqui? Sempre que ele ficar em uma parte superior, ou seja, ele vier para um nível mais alto, tá? Tu vai ter uma noção de que tu vai ter a volatilidade em expansão. Então, olha só, deixa eu só marcar com a seta aqui para vocês. Isso aqui, ó, tá marcando o quê? A volatilidade já se expandiu demais, tá? Então, tu não vai querer ficar operando aqui. Tu vai esperar o quê? Tu vai esperar pelo menos uma correçãozinha. Essa correçãozinha dentro do trade pode ser o quê? Uma correção à média. Ok, Leandro, apareceu uma correção à média, eu vou achar o quê? Olha, daí tu pode fazer o seguinte, tu pode buscar uma barra de sinal aqui na média, que foi o que aconteceu aqui nesse movimento. Então, observa que a barra de sinal veio bem quando a volatilidade tinha diminuído, ou seja, o trade deu aquela respirada, né? Tinha dado aquela porrada, expandiu muito a volatilidade. Quando voltou o mercado a ficar mais racional, veio mais uma puxada. Mas observa que esse movimento, ele muitas vezes vai proporcionar apenas um scalp. Então é interessante tu fazer o quê? Tu ficar atento se na operação que tu vai estar fazendo, ela já vai ter vindo de um movimento direcional, ou seja, já teve uma expansão muito grande, tu está buscando uma contração para uma nova perna de alta, ou seja, tu está buscando uma correção para um novo impulso, ou se tu está buscando um movimento de primeiro impulso, tá? Que é o caso de, por exemplo, uma grande movimentação de contração de volatilidade que aconteceu aqui embaixo. Observa aqui. Aqui embaixo, ó, a gente teve as bandas ficando estreitas por muito tempo. E sempre que as bandas ficarem muito estreitas, anote isso para sua vida. Significa que vai ter um movimento direcional. Vai ser para cima ou vai ser para baixo? Ninguém sabe. Mas para o lado que for, vai ser forte, tá? E aí que vem o ponto, ó. Aí que vem o ponto. Se liga só que eu vou te dar a barbada, ó. No momento que tu vê as bandas assim estreitas, olha só, olha o Bitcoin no diário. Se liga nesse negócio. Olha o Bitcoin no gráfico diário. Vamos lá. Olha só, olha essa movimentação, como que ela ficou aqui. Olha só, olha o estreitamento de bandas que aconteceu aqui. Tá? Presta atenção. Bandas comprimidas demais. Olha isso aqui. Olha o movimento aqui embaixo. Olha a compressão de volatilidade. Tá? A partir daí, o que aconteceu? Barra forte aqui, ó, fechando na mínima. E depois disso, o preço rasgou para baixo. Cara, no momento que tu tenta comprar contra esse tipo de movimento, isso aqui só vai dar errado. Tá? Por quê? Porque é muita volatilidade que antes estava comprimida, se expandindo. Então, tu vai ter uma movimentação violenta. Tá? Então, assim, sempre que isso acontecer, é muito perigoso de tentar operar contra, tá? Então, aqui fica uma dica. Utilize este indicador, tá? Para saber, principalmente, quando operar a favor da expansão das bandas, que aqui foi o caso. Então, olha só. O indicador começou a subir depois de uma contração, ou seja, as bandas começaram a se abrir. Teve uma barra de sinal de venda, não opera na compra, opera na venda. Opera a favor da tendência. Então, aí tu vai ter um ponto interessante. Leandro, quando eu vou sair da minha posição? Bem, tu vai sair normalmente com o movimento projetado. Então, se tu pegar a barra, ó, e projetar essa barra para baixo, tu vai poder projetar ela, por exemplo, 1, 2, 3 vezes para baixo, tu vai sair com alvos ali do movimento projetado. Porém, tem uma outra sacada interessante. Eu, por exemplo, posso desejar fazer o quê? Operar depois de um movimento tão forte como esse, o quê? Um retorno à média. E olha o que está aparecendo aqui embaixo. O que a gente falou antes do fechou fora, fechou dentro? Ó. Essa barrinha aqui fechou levemente fora, mas essa barra já fechou totalmente dentro quase da banda superior, da banda inferior da Bollinger. E olha onde é que estava a largura das bandas. Olha aqui, ó. Olha como a volatilidade tinha se expandido demais. Então, já estava com muita distorção nos preços. E o preço ele tende a voltar à média. Então, no momento que tu vê as bandas extremamente amplas, ou seja, a largura das bandas muito alto, um patamar muito alto, tu pode procurar por modelos como o que eu te expliquei no início do vídeo, do Joe Ross, que é um fechou fora, fechou dentro, ou até mesmo um modelo do Alan Farley, que vai ser o quê?
algum tipo de estrela da manhã ali no fundo da banda inferior da Bollinger para trazer uma reversão. Mas sempre que tu vê as bandas extremamente comprimidas, como é o caso que está acontecendo aqui, tu fica atento para ver se ela vai expandir a volatilidade à medida que tu consiga fazer o quê? Buscar um movimento direcional. As bandas não ficam comprimidas assim sempre, tá? Elas não são fáceis de ter esse nível de compreensão. Inclusive, uma das ideias que tu pode ter é vir aqui, pegar uma linha horizontal e traçar, ó. Traçar uma zona importante, ó. Sempre que as bandas estiverem abaixo de 0,09 aqui no Bitcoin, ó, é um ponto em que a volatilidade está muito contraída. E olha o que está acontecendo agora. Olha só. Onde é que está o nível das bandas? 0,08. Então significa que, cara, isso aqui tem tudo para dar uma porrada. Vai ser para cima, vai ser para baixo? Não sei, ninguém sabe ainda. Mas o que tu tem que ficar atento? Primeiro, com pegadinhas, tá? Com pegadinhas do mercado. Vou te dar um exemplo de uma pegadinha aqui, ó. Olha só o que aconteceu recentemente no índice Bovespa. Olha só. As bandas estavam extremamente estreitas, ó. Elas estavam se estreitando, extremamente estreitas, ó. O preço veio para perder a mínima e o que fez aqui? Um fechou fora, fechou dentro e rasgou para cima. Então, esse tipo de armadilha em fundo, que o preço vem para um lado e joga para o outro, tu tem que ficar atento, que também pode acontecer. Então, vale bastante a pena tu ficar atento aos indicadores, tanto das bandas de Bollinger quanto o da largura das bandas, para ficar ali esperto caso o preço faça algum movimento mais errático. Nesse caso aqui do Bitcoin, olha só, a gente ainda não teve uma barra nesses últimos dias, ó, fechando aqui embaixo, depois fechando em cima. Mas a gente teve um movimento muito parecido aqui, tá? Isso aqui, de certa forma, me preocupa um pouco. Por quê? Porque olha o nível que a gente estava, tá? A gente estava contraindo bastante as bandas, a gente veio para fazer uma abertura e o preço voltou para cá. A gente teve uma certa volatilidade aqui. A minha preocupação é se a gente abrir agora as bandas aqui para baixo, ó, o que pode acontecer? O preço seguir caindo para cá, tá bom? Da mesma forma, caso algo semelhante que aconteceu aqui em cima aconteça aqui embaixo, a gente pode ter o quê? Essa armadilha e uma grande movimentação de expansão de volatilidade para cima. Então, galerinha, fiquem atentos aí. Eu espero ter conseguido contribuir com você de alguma forma com esse vídeo aí das bandas de Bollinger. Expliquei basicamente alguns modelos de forma o mais rápido possível, tentando te trazer de maneira prática também. E eu espero que tu tenha gostado. Não te esquece, confere aqui embaixo desse vídeo os links da descrição, que vão ter mais conteúdos falando aí deste assunto. Espero que tu tenha gostado do vídeo de hoje. Se tu gostou, não te esquece, deixa teu gostei e também considere aí entrar no nosso grupo do Telegram. É o primeiro link abaixo desse vídeo. Desejo a todos vocês ótimos trades, forte abraço e até a próxima. Falou!